perdão. Uma vez perguntaram a Jesus, quantas vezes devo perdoar? Jesus respondeu 70 vezes 7. 490 é um número muito alto. Talvez você pense é uma brincadeira, mas o sentido dessa resposta é o quanto for necessário. E perdão nada mais é do que você liberar a pessoa que te magoou. E não é algo fácil, não é algo simples de se fazer, mas a Bíblia diz que Jesus deixou um auxiliador. Eu quero te convidar nessa manhã a liberar o seu coração, porque o perdão, acima de tudo, libera você, te faz livre. E para não perdoar, nós não precisamos de Deus. Nós nos tornamos como as pessoas que não temem a Deus quando nós decidimos não perdoar. Porque eu e você somos humanos, nós cometemos falhas, um grau maior ou menor. Se você perguntar em volta de você, alguém precisa te perdoar, alguém precisa me perdoar. Então a questão aqui não é o maior ou o menor, mas e sim a ofensa cometida. E nesse vídeo, eu gostaria de testemunhar para você algo que aconteceu na minha juventude, que marcou a minha vida. E eu quero dizer para você, poucas experiências na minha vida transformaram a minha vida cristã como o perdão. Eu acho que a mensagem depois do amor, a mensagem mais importante da nossa vida é o perdão. Porque se nós não perdoamos, como que Deus pode nos perdoar? Porque muitas vezes nós temos 2 pesos e 2 medidas com os nossos erros, nós somos muito duros com quem nos ofende, mas nós não somos tão firmes conosco mesmo. Então, que nós tenhamos essa disposição no coração de perdoar, e há pelo menos 3 pessoas que nós temos que perdoar. Às vezes nós precisamos perdoar a Deus. Deus não precisa do nosso perdão, Ele é completo em si mesmo, mas porque nós nos sentimos magoados, deixados de lado, porque Deus permitiu que o meu pai me abusasse, porque Deus permitiu que eu passasse por tanta necessidade, ou porque Deus permitiu que meu filho se fosse tão cedo. São questões que nós precisamos liberar esse perdão, mesmo que Deus não precise. Muitas vezes nós mesmos, nós cometemos algo muito grave, nós abusamos alguém, nós ofendemos alguém e nós não nos perdoamos. Muitas vezes você foi essa pessoa que matou o filho dessa mãe, que até hoje não consegue te perdoar. Mas é necessário que a gente entenda que o mesmo Deus que perdoa o abusador é o mesmo Deus que perdoa a vítima. Porque são coisas diferentes, mas todos nós precisamos do perdão de Deus. Então nós precisamos perdoar os outros, perdoar a Deus, às vezes, mesmo que Ele não precise, e perdoar a nós mesmos. Na minha adolescência, eu vi meu pai com a amante dele, eu tinha mais ou menos uns 17 anos, e meu pai, naquele momento, não sei muito bem o que passou na cabeça dele, ele fingiu não me ver. E ele continuou andando para lá com aquela mulher e virou o rosto para mim. Isso, tem um avião passando aqui. E isso aconteceu 2 vezes na minha adolescência. Uma outra vez, ele pegou o meu carro e quando eu estava andando de bicicleta, eu avistei, a amante dele, tinha um salão muito próximo à nossa casa e ele estava saindo do salão daquela mulher. E mais uma vez, ele fingiu não me ver. E talvez para você isso é uma coisa pequena, mas isso marcou a minha vida de uma maneira muito negativa, muito negativa. Eu comecei a sentir ódio do meu pai, um sentimento que eu nunca tive por ninguém na minha vida. E eu literalmente matei o meu pai dentro de mim por muitos anos. E quando eu completei 18 anos, eu prestei o vestibular, não passei na época, estava muito doente, e eu decidi começar um negócio. Eu trabalhava, e o meu escape era trabalhar, era fazer dinheiro, era conquistar coisas, porque eu tinha que provar para o meu pai, eu tinha que provar para a pessoa que eu fosse relacionar que eu não ia precisar dele. De alguma maneira, nós reagimos a essas doenças que nós guardamos, esses sentimentos ruins que nós guardamos. E a minha resposta foi essa, trabalhar. Comecei um business muito cedo, comecei a ganhar dinheiro muito cedo, comecei até a ajudar em casa muito cedo. Mas mais tarde eu descobri que tudo isso era uma fuga. Porque eu decidi não me casar, eu decidi não me relacionar, não depender de homens, porque eu pensava, se minha mãe aceitou o adultério do meu pai, com 12 filhos, provavelmente ela financeiramente, emocionalmente era muito dependente dele. E tudo isso marcou minha vida por muitos anos, até um dia que eu estava no seminário interno e o Senhor me disse, você precisa perdoar o seu pai.
Porque o perdão é liberar a ofensa, é liberar o débito. É alguém que realmente te machucou, mas é preciso entender que nós somos os mais privilegiados quando nós fazemos isso. Eu quero te convidar nessa manhã, talvez venha alguém à sua mente, alguém que de maneira muito intensa te marcou. E hoje eu quero dizer, esse é o dia de você liberar, é o dia de você deixar ir aquela pessoa que te magoou, porque na realidade muitas pessoas nem sabem que nos magoaram tanto. E no decorrer da minha vida cristã, nesse dia especial no seminário interno, eu fiz uma oração, eu chorei por algumas horas. Eu acredito que toda a reunião a gente tinha um momento, 2 horas de adoração nas sexta-feiras. E eu tive uma experiência tremenda. Pela primeira vez eu pude chamar Deus de Pai. Porque nós temos a tendência a ver Deus como nós vemos o nosso Pai. E eu não confiava tanto em Deus. E naquele momento eu comecei a chamar Deus de Pai. E a unção de Deus me moveu de uma maneira tremenda, que eu fui curada naquela manhã. Eu cheguei em casa, pedi perdão para o meu pai. Não quer dizer que o perdão vai trazer todo o relacionamento antes, talvez algum adultério. Não vai trazer a confiança imediatamente, outra vez nunca traga a pessoa de volta para a sua vida. Mas é preciso liberar, é preciso deixar que esse sentimento se vá de você, porque nós somos as principais vítimas, nós é que sofremos muito. E naquela manhã eu perdoei meu pai e eu comecei, a minha vida cristã começou a fluir, eu entendi o amor de Deus, como Deus amava o meu pai. E eu quero dizer algo para você. Não há nada tão grande que o amor de Deus não possa te alcançar. Não há ofensa tão grande, não há abuso. Talvez o seu pai te abusou sexualmente, emocionalmente. Talvez sua amiga te traiu, o seu companheiro de trabalho roubou o dinheiro da firma, o seu patrão te humilhou tantas vezes. Não há nada que vale a pena você guardar esse sentimento. Mesmo que você não seja uma pessoa que professe a fé, eu quero dizer que cientificamente comprovado que as pessoas que não perdoam, elas morrem mais cedo, elas têm um maior índice de depressão, de síndrome de pânico, elas têm mais ataques de coração. Então, nem que seja pela sua saúde, deseje perdoar. Porque isso são estudos que comprovam o que a Bíblia diz. E algo interessante, há uma incidência maior nas pessoas que não perdoam a reproduzir aquilo que foi feito contra elas. Por exemplo, se seu pai te abusou, se você não perdoou e você carrega essa mágoa pelo resto da vida, provavelmente você vai abusar seu filho. Se seu pai foi um alcoólatra, provavelmente você vai se tornar um alcoólatra se você não perdoar pela falta, pelo abuso emocional gerado entre vocês, irmãos e sua mãe. Então eu quero dizer para você, nós temos a tendência a repetir a maldição que vem sobre nós. Mas esse é o dia que o Senhor nos chama para liberar as pessoas. Hoje é o dia que o Senhor nos chama para nos fazer livre, porque esse é o propósito de Deus, que nós sejamos livres, porque quanto mais feridos nós somos, mais nós ferimos as pessoas em volta de nós. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor traga luz à nossa vida e que nós possamos perdoar quantas vezes forem necessárias. Eu sou a Nalva Pearson. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe, inscreva-se no meu canal.